Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e o convidado de hoje é o mestre Romero Cavalcante Jacaré, um dos fundadores da equipe Aliança, faixa vermelha e branca. Ele tem mais tempo de jiu-jitsu do que eu tenho de vida e eu vou fazer 51 anos. Bebeu direto da fonte da família Gracie, então tem muita história para contar, uma jornada linda no jiu-jitsu. Vai estar compartilhando com você aí. E, de repente, se você está caindo aí no canal pela primeira vez, assistindo o podcast Mente Blindada 24/7, ou de repente escutando o podcast, né? Normalmente tento fazer o melhor para trazer a galera master, a galera das antigas. Muitas vezes a galera quer saber quem está no momento, né? E vários ídolos, né, personalidades acabam sendo esquecidas. E o trabalho também de resgatar também essa galera e tá sempre compartilhando aí como foi o comecinho do jiu-jitsu lá atrás. Então, para mim, é muito legal. E a galera, normalmente, que acompanha meu trabalho, pelo menos de acordo com o Instagram, 70% é de 35 anos para cima, então a galera master. Então, acho que é uma galera que se identifica também com o conteúdo. Então, se você nunca foi, de repente, ou no canal no YouTube ou no podcast, dá uma olhada ali nas entrevistas que a gente já fez. E antes de começar a entrevista, só dar uns lembretes aqui. Cara, vou fazer minha propaganda aqui também. E eu acabei de lançar o meu segundo livro, primeiro livro em português, né? O primeiro foi em inglês, se chama Descoberta Interior para Sucesso Exterior, 10 regras para integrar autenticidade e performance no jiu-jitsu e além. E, cara, são 320 páginas, eu chamo isso como um manual para o lutador de jiu-jitsu. A gente fala aqui das lições, 10 regras que a gente aprende para, vamos dizer assim, levar em consideração, né? E que eu aprendi na jornada, principalmente de competição, e como você pode usar também na vida. Então, bastante exemplo também prático. E eu vejo como um manual que é algo que, pô, de repente, se você tem o costume de ler, de repente tem algum livro que volta e meia você volta só para olhar algumas páginas, coisas assim. Eu acredito que esse livro vai ser da mesma maneira. Então, para quem não sabe, já tem 15 anos já que eu estudo essa parte mental do atleta, consegui ajudar na jornada de várias pessoas que eu conheço, que eu não conheço, né, com esse conteúdo. É uma coisa que há 15 anos atrás ninguém estava falando e até hoje nem falam tanto assim, né, nessa parte mental, que não é fácil, né? Se você já competiu antes, sabe que, irmão, as batalhas internas todo mundo tem, né? Ninguém tem passe livre. Algumas pessoas conseguem lidar com essas batalhas melhores do que outros. Então, eu tive as minhas dificuldades, fui aprendendo e ainda tenho muito para aprender, mas compartilhei nesse livro, eu dei esse livro pro meu filho, eu falei, ó, até agora é isso aqui que eu sei, ó. E eu acredito que vai ajudar bastante gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E também no YouTube, esse ano agora, estou gravando em 2025, agora estamos em outubro de 2025, e eu aceitei um desafio de com- competir nos 4 principais campeonatos da federação, né? O Europeu, o Pan, Brasileiro, Mundial. E eu botei no YouTube um programa que chamei de O Diário de um Master, mostrando um pouco a preparação, como é que foi, meio que os bastidores, de certa forma, a viagem indo para campeonato. E eu tô para liberar agora o último episódio que foi o do Mundial Master. Eu já liberei outros que foram das outras viagens. Então, se você quiser dar uma olhada, não tem no podcast. No caso, o vídeo, né, no YouTube. Então, dá uma olhada no conteúdo. E é isso. Então, espero que você curta a entrevista aí, mestre Romero Cavalcante, Jacaré. Mestre Jacaré, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado aí pela oportunidade e vamos ver se a gente consegue se divertir aí nesse Boa. tempinho que vai ter. Boa, e também já dando os parabéns aí, em alguns dias, aniversário. Então, o que você tem mais tempo de jiu-jitsu que eu tenho de vida, e eu vou fazer 51 anos esse ano. Obrigado. Parabéns. E, cara, vamos começar até off, assim, a gente falou um pouquinho, né? Já assisti várias entrevistas suas e tentar trazer algumas coisinhas diferentes se eu consigo, mas vamos começar lá como foi seu primeiro contato com artes marciais. Eu não sei se você teve algum contato antes do jiu-jitsu,
né? Como é que foi? Gustavo, eu sou de Pernambuco, né? Eu nasci em Recife, então eu venho de uma família de políticos, né? O João Pessoa era irmão do meu avô, Epitácio Pessoa chegou até a presidência, mas com o atentado lá e o assassinato do meu tio-avô, que foi o João Pessoa, a família do meu pai se mudou, né? Saiu da Paraíba. Então, muitos foram para Recife, para Pernambuco, outros para outros estados. E o meu pai foi para Pernambuco, conheceu a minha mãe, casou, dois filhos. A gente era pequeno, devíamos ter menos de 10 anos. Ele era procurador na época era IAPC, que depois juntou, virou INSS, e aí ele foi transferido para o Rio. Então, nós chegamos no Rio, para tu ter uma ideia, ainda na década de 60. Ainda tinha bonde no Rio. Eu pegava bonde e ia até o Tabuleiro da Baiana. Você nem chegou a ver isso. Não. Tinha, os ônibus eram trailer e que era elétrico, né, com o fio por cima e bonde. Era um negócio, porra, bem engraçado. Eu cheguei a pegar alguns bondes aí com a minha avó para ir para Santa Teresa. Então, foi uma época assim de ouro, né? E foi nessa época que eu cheguei no Rio. E eu e meu irmão, a gente criado solto, né, em Copacabana. Copacabana ainda era pequena, a gente jogava bola na rua, para tu ter uma ideia. Tinha casa abandonada, terreno baldio, a gente subia em árvore, vivia aprontando. E aí meu pai botou a gente numa escola que era de um cara que tinha sido do Colégio Militar, lá na Tijuca, e abriu um colégio, um general, entendeu? Então era uma escola naquele padrão de exército, de escola militar. Eu e meu irmão entramos. Pô, e briga de moleque tinha toda hora, né? A gente tinha aquele sotaque nordestino, né? Então os caras pegavam no pé e eu era magrinho, meu irmão também, e a gente, pô, se enfesava e saía na mão, né? Não tinha jeito, né? Lei da selva, da sobrevivência. Numa das brigas lá com um cara maior, tinha um cara assistindo, o nome dele até ficou muito meu amigo, o Kleber Sadala. O Kleber ele era auxiliar, era um faixa verde, ele era um pouco mais velho do que eu, do Jaildo Gomes, que vinha a ser irmão do Ivan Gomes, que foi um lutador de vale tudo famoso. Depois vocês Isso. pesquisam aí na internet, que foi um ícone, né? O Carson lutou com ele, uma luta Isso. histórica, e empatou. O Ivan foi treinar com a família Gracie, porque ninguém conseguia derrotá-lo. E o irmão dele era segurança, né? Na época se chamava Leão de Chácara, de uma boate na Siqueira Campos. Então tinha uma academia bem pequenininha, num centro comercialzinho pequeno que tem até hoje em Copacabana, que é na esquina da Copacabana com a Siqueira Campos. E nós fomos treinar lá, não tinha nem janela, era uma salinha bem pequena. E aí a minha primeira experiência foi com o Jaildo. Eu não tinha a mínima noção. Então o Kleber separou a briga, falou: pô, moleque, tu precisa lutar um jiu-jitsu. Já fez jiu-jitsu na vida? Eu falei: não, não fui. Nunca fiz. Ele falou: então vou te levar lá no Jaildo, que eu treino lá e tal com ele. E aí entramos lá. E por coincidência, a academia do Cássio era assim, três prédios adiante, era a academia do Cássio. Mas eu não tinha noção, não conhecia a família Gracie. Então treinei até a faixa amarela. Após ganhar a faixa amarela, eu parei, porque eu morava em Copacabana, queria soltar pipa na praia, pegar onda na época era de planonda, né, porra, e jogar futebol, pelada na areia. E não queria saber muito de jiu-jitsu, não, porque as aulas eram rígidas. No final da aula, o Jaildo tinha o tal do ATMI, né? Porra, pô, Paraíba não era mole, não. Ele falava assim: tira o kimoninho, meu filho, vamos ver. Ô, fulaninho, faz a basezinha de ATMI, só vale mão aberta. Aí começava, era aquela taparia, sabe? E aí começava e tal, e ele deixava o negócio pegar um pouquinho até o negócio começar a esquentar. Quando esquentava de algum dar um tapa na cara e o outro chorar, ele parava. Quem ganhou, Jair? Do empate. Nunca tinha ninguém vencedor.
Era engraçado pra caramba. Então, era dentro dessa filosofia, eu fui até a faixa amarela. Parei, passou um tempo, quando eu já era adolescente, já devia ter uns 17, assim, para 18 anos, eu estava fazendo musculação, por acaso, no prédio da Academia do Carson, e tinha um instrutor lá, que era o Tuninho, chamavam ele de Tuninho Brau, porque ele tinha um cabelo assim meio Black Power, né? Então era conhecido como Tuninho Brau. E ele ficava batendo o saco e tal. E sempre simpático, aquele cara, pô, tipo carioca, né, o Gustavo? Porra, malandro, porra, você, porra, precisa treinar um jiu-jitsu, meu filho. Você está fazendo barra muito bem, mas você precisa fazer uma luta e tal. Eu dou aula aqui no Cássio, aí dava o cartão, né? Ele dava o cartão para todo mundo na academia lá. E aí eu fui com um amigo visitar, né? E gostei muito da aula, porque o tatame do Cássio era de um lado, tinham duas salas que não eram grandes. No Brasil, tu sabe como Uhum. é, né? Na época. Tatame de lona, né? E tudo, aquele tatame que queimava para burro. E ele alugava um tatame no qual o Tuninho tinha horário, o Rolles tinha um horário, foi aí que eu conheci o Rolles, de dar aula particular. O Mário Cupertino, que era aluno do Carson de Teresópolis, tinha um horário. O pessoal assim, mais graduado, o Carson alugava, né? E eram aulas assim, semi-particulares, grupos de no máximo 5. E aí aquele treino normal, muita defesa pessoal. E o Tuninho era um super professor, sabe? Um capricho na aula de defesa pessoal, no básico. E eu, pô, comecei a gostar muito e adorei a aula. Ao mesmo tempo, eu estudava, fazia vestibular, mas, pô, era meio vagabundo de esquina, né? Não gostava de estudar muito, não. Gostava de malhar, de jogar bola na praia, ficar na esquina do Camões, lá onde o Júnior cresceu, que tem um clube de praia lá, o Juventus e tudo. O Júnior, aliás, era meu vizinho, morava perto da minha casa. O meu pai era muito amigo da família por eles serem da Paraíba, né? Então a gente tinha que passar Natal, Ano Novo, tinha que passar na casa do Júnior. E aquele negócio, né? Era um apartamento pequeno que morava a família inteira. Pô, e aí muito samba, muito pagode, muito. Era muito divertido, muita feijoada, aquele negócio carioca mesmo. E então eu fui criado ali naquele ambiente. Ao mesmo tempo, o Camões, rapaz, tinha muita briga, né? Então por isso que eu tinha que treinar, porque, porra, é uma selva, né? Tu jogava futebol na praia, eu volta e meia jogava no Juventus, aí ia jogar com o time do Leme, aí a porrada comia. Era um negócio assim que tu tinha que saber uma luta para sobreviver, não tinha jeito. Tu tá na esquina, passa o cara, te esbarra, pô, você é do Camões, pô, te planta a mão na cara, tu tem que brigar. Era uma época bem assim, violenta e não tinha tanto revólver, tanta arma, né, como tem hoje. O negócio era decidido ali no mano a mano. E a família Grace, né, o Carson, conheci o Carson, conheci todo mundo. E o Rolly chegava lá, depois de dar aula na cidade, no centro, lá para o Hélio Grace, e ele tinha uma turma dos amigos dele da Xavier da Silveira, que o Hélio morou ali um tempão, né? E o Rollis foi criado pelo Hélio, como todo mundo sabe, o Rollis era filho do Carlos, mas o Hélio, na época, a esposa Margarida não podia ter filhos, e o Carlos deu o Rollis para o Hélio criar, porque o Carlos teve 21 e o Rollis era filho de uma senhora que eu conheci, que por acaso está viva, que trabalhava na Lufthansa e morava em Nova York, foi transferida para Nova York. E aí eu falava, ô Toninho, quem é aquele cara branquinho, de olho claro, simpático, cara sempre dá boa noite e tudo. Quando eu estou saindo da tua aula, ele está entrando. Eu acho que ele dá aula logo depois de você, de 8 às 9. Aí o Toninho falou, ele é irmão do Cássio. Eu falei, opa, irmão do Cássio? Como é que é irmão do Cássio? Pô, o Cássio é moreno, morenaço, entendeu? Porra, totalmente diferente. Pô, esse cara parece gringo, pô. O cara, pô, branquinho de olho claro, pô, parece até americano, né? Na época não tinha europeu, né? Pra gente era todo mundo gringo, era americano. Pô, esse cara parece ser americano, esse cara não é irmão do Cássio, não.
Não, é irmão do Cássio, é que o seu Carlos teve 5 esposas. Eu, como? Ele falou, tu vai entender, isso aí tu tá pato novo, aí tu vai entender mais para frente aí, tu vai entender. E aí eu comecei a ficar amigo do Carson. Fui fazer vestibular, tomei bomba para administração, e aí tinha os amigos de infância de Copacabana que mudaram para Nova York. Falaram, pô, tem que vir para Nova York, tem que trabalhar, aqui tem emprego, tem isso, tem aquilo. E aí eu pedi para o meu pai me deu uma passagem numa linhas aéreas paraguaias, pô, o pior avião do mundo. Eu fui lá no rabo do avião, me deu US$ 180, falou, ó, se vira lá e não me pede mais um tostão que eu não vou te dar nada. Tu vai chegar lá e vai se virar. Tu não quer estudar? Tu quer trabalhar? Então tu vai trabalhar. E aí eu fui para Nova York. Cabe o destino, né, que passou um tempo, eu estava num prédio que eu alugava um apartamento e, para tu ter uma ideia, não tinha banheiro dentro do apartamento. Era um prédio velho, antigo, em Nova York, e o banheiro, assim, a privada, era no corredor para os 5 Caramba. apartamentos do andar. Agora, tu imagina, tá com maior vontade de chegar lá, o teu vizinho está lá no banheiro, aí tu tem que esperar, entendeu? Porra, era difícil. E tinha uma banheira na cozinha que tinha que tomar banho de banheira, não tinha chuveiro. O cara não fez banheiro com chuveiro. E um tapete grande, eu me virava ali. E ainda, pô, eu tive que despejar um jamaicano, mas eu não despejei, porque o cara era tão gente boa que a gente ficou amigo. O cara tinha uma televisão, Gustavo. Ele começou a namorar uma alemã, pô, negão boa pinta, sabe? Pô, sarado. Falou, pô, tu quer que eu vá embora, brasileiro? Eu falei, não, fica aí, pô, deixa tuas coisas aí, eu tomo conta e tal, mas deixa a televisão na sala para ver uma televisão, né? Que o apartamento não tem nada. Pego no batente, chega aqui, tem que ter uma televisão. Ele falou: não, tudo bem, fica aí com a televisão e tal, e eu vou lá para casa da minha namorada. E aí eu fiquei no apartamento. Numa dessas noites lá, desses dias que eu estou lá, que eu acordo, eu trabalhava à noite num restaurante, né, de busboy, né, de limpar a mesa, aquelas coisas, né, Uhum. botar água e pô, ajudava o chefe, me virava nos 30 no restaurante, fazia tudo, até garçom, quando tinha uma sopa, eu servia. Mas aí o cara bateu assim na minha porta, eu falei, pô, quem é? Brasileiro? Ele falou, sou eu, Hollis. Falei, Hollis? É, Hollis Grace. Abre aí. Falei, pô, mas como é que você pegou o meu endereço? Falou, tu não mandou um postcard lá pro Tuninho? Falei, mandei um cartão postal pro Tuninho. Ele, pois é, então, o Carson me deu teu endereço. Então, pô, o que que tu tá fazendo? Eu falei, não tô fazendo nada. Vamos dar um rolê no Central Park, vamos fazer uma ginástica. E aí comecei a ficar amigo dele. Na volta ao Brasil, depois de ficar lá quase 3 anos e tanto, né? Me virando de tudo que era maneira, o Hollis, ele me falou numa das últimas idas a Nova York, ele me falou que estava com uma academia nova junto com o Cássio. Ele tinha os dias de segunda, quarta e sexta, e o Cássio de terça, quinta e sábado. Se tu não sabe, né, que tu é mais novo, antigamente as academias só tinham aulas assim, às vezes 3 vezes por semana coletiva, sabe como é que é? O Uhum. resto era aula particular. Não era hoje em dia que a molecada treina 3 vezes por Ah, dia. A é. gente só podia treinar uma vez por dia e olhe lá, entendeu? Campeonato, tinha alguns campeonatos uma vez, 2 vezes por ano. E tu ainda tinha que disputar uma seletiva dentro da Academia Grace, que era o seu Hélio, o Carson e o Hollis, com 4, às vezes 5, às vezes 3, mas só passava 2, né? Que só pode 2 por categoria. Pô, então era uma guerra, era briga de rua. O Cássio e o Hollis Uhum. quase saíam na porrada. Pô, bota os galinhos aí na rinha aí. Aí botava, pô, aí os alunos começavam a circundar, aí iam apertando, sabe como é que é? Iam apertando o círculo, e tu ficava ali, o cara gritava, raspa, pega o braço, faz isso, faz aquilo. Peraí, não pode dar palpite, não. Aí o Cássio brigava com o Hollis. Não, passou a guarda, não passou. Uma briga, rapaz. Vou te falar.
Aí tinha ano que tu lutava, tinha ano que tu perdia, só ia lutar no ano seguinte, e aí o tempo foi passando, né? Eu voltei de Nova York ainda faixa azul, e, pô, logicamente, o nível estava altíssimo já de treino. Fui treinar, tive que praticamente reaprender tudo de novo, né? 3 anos parado, faixa azul novo. Mas foi uma época bem interessante. Então, eu fiquei com olhos até o final, né? Até a partida dele num, num acidente de asa delta. Uhum. Isso foi. Eu ganhei a preta em fevereiro e o Hollis faleceu em junho. Então, eu fui o Caramba. último a preta. Então, essa é a minha breve história. É. Como é que foi? Me diz aí como é que foi essa transição quando você foi para os Estados Unidos pela primeira vez? Já falava um pouquinho de inglês, arranhava alguma coisa, não? Zero, Gustavo. Cheguei casa com a Na coragem, raça. na raça, US$ 180. Ainda o cara do táxi começou a pô, dizer que ele ia chamar a polícia. Eu tinha, na época, não tinha cartão de crédito, não existia cartão de crédito. Uhum. Se chamava Travel Check. Então, eu tinha os Travel Check, e aí o cara falou, era US$ 10 a corrida. Aí eu falei, quanto deu a corrida? Ele falou, 40. Eu falei, 40? Ele falou, 40 e é melhor você fazer logo aí assinar logo aí, porque senão eu vou chamar a polícia. Aí eu fiquei com medo, não falava, não entendia, né, direito, né? Paguei, fiquei na casa do irmão de um amigo meu que tinha uma loja de arte deco, arte nouveau, né, de móveis, que era uma loja famosa na época. E o cara falou: pô, o que é que tu veio fazer lá do Rio de Janeiro para cá, rapaz? Pô, playboyzinho lá de Copacabana, não sei o que e tal. Cara mais velho, né? Pô, daqueles caras que ralou na vida, né? Cresceu em Marechal Hermes, que o pai era militar. O cara durão falou: tu vai ficar aí uns 2 dias aí com o Didi, né? Que era o meu amigo, né? E, pô, vocês vão dormir lá na oficina, rapaz, um lugar todo poeirento, na 42. Pô, a 42, Gustavo, entre a Sexta e a Broadway, era só casa de prostituição. Cara, aqueles caras, os pimps, né, com as prostitutas, né, cara? Então, os caras, porra, aqueles caras de filme de Shaft, né, com aqueles terno verde, Aham. terno, porra, com aquele chapéu, sabe como é que é? Parado e tal, dentro do Cadillac, ali desfilando ali na 42, sabe como é que é? Recolhendo o dinheiro das mulheres dele, né? Pô, um lugar perigosíssimo, né? Então, pô, foi ali que foi a minha primeira experiência, né? E aí depois fui despejado, né? Depois de 2 dias. O outro irmão tinha crescido também comigo, o Nelson, e morava no gueto lá dos porto-riquenhos, lá no fim da ilha, lá, né? Não era nem na rua 1, passava da Broward ali que o cara morava. Um gueto de Porto Rico. Então, ali que eu fui morar, no apartamento do cara, ele, pô, dorme aí no chão, eu dormia no chão, ele dormia na cama. E não tinha lugar mais para nada. Uma cozinha pequena, apartamento de fundos escuro. Ele falou: não, tu vai se virar em uma semana, depois tu tem que ralar, porque pô, o apartamento é muito pequeno e tal. Vai que eu quero trazer uma namorada aí, pô, tu vai ficar aí, pô, empatando, moleque. Não dá, não. Eu falei: pô, Nelson, mas o que é que eu vou fazer? Ele falou: eu trabalho no departamento de tradução, vou te levar lá para ver se a mulher gosta de você. Aí eu fui, departamento de tradução na Quinta Avenida, fui apresentado lá, era uma senhora judia, uma gorda, grande, porra, braba pra cacete, porra. E aí ela olhou para mim e falou assim: esse cara fala inglês? Perguntou pro Nelson lá. O Nelson falou: não fala nada, zero. Mas ele pode limpar, pode servir cafezinho, pode botar carta no correio. Rapaz, esse negócio de botar carta no correio, eu falei: isso aí é mole, né? Só pegar as cartas, ir no correio, botar no correio, tudo bem. Que nada. O trabalho começava às 9 da noite da madrugada lá de Nova York
E eu entrei, ainda era outono, então estava quentinho, Ixi. ainda estava gostoso. É. E aí, o que tinha que fazer? Passar o vacuum, né? O aspirador no chão, fazer o café, fazer aquele café lá de americano, os caras reclamavam pra caramba, tinha uns gringos que até cuspia. Porra, que café desgraçado que o cara fez. Eu, pô, nunca tinha feito café na vida, filho. Porra, tava me virando. Falei, não, tô aprendendo, tá bom. Porque os caras trabalhavam a madrugada toda, né? Então você tinha que pegar o livro, depois eu fazer isso, e ficar contando as palavras, né? A judia, a dona do salão, a israelita, né? O israelense, ela cobrava por isso, né? Mas tu tinha que fazer tudo. E tinha aquelas propagandas, né, que tem que botar na caixa postal, mas a caixa postal é na rua. Então tu tinha que, porra, botar cola ali naqueles envelopes, juntar tudo, né? Dobrar, botar dentro do envelope e botar 2.000 cartas. Pô, veio chegando Ixi. o inverno, meu amigo, naquele vento da Quinta Avenida cortando, e eu aí botando a mão sem luva, né? Pô, e botando na Nossa. tal, abre a caixa, bota, abre a caixa. 2.000 envelopes, aí joga de 5 em 5, de 10 em 10, né? Vai entupindo ali a caixa postal. Então, esse aí foi o meu serviço. Acabava 7, 8, às vezes 9 horas da manhã, tu estava lá trabalhando, entendeu? Porra, Caramba. e, pô, esse aí foi o meu segundo emprego, né? Quer dizer, o meu primeiro. Também limpava uns apartamentos lá de umas madame lá que os irmãos do Nelson ligavam, falavam, pô, cadê aquele brasileiro? Tá aí ainda, aquele. O menino lá de Copacabana, aí o Didi, o Nelson, não tá, então manda ele lá fazer essa limpeza desse apartamento. Aí eu ia, fazia um extra, e aí fui me virando, né? Essa foi a minha experiência em Nova York. E o Hollis foi engraçado, porque numa das idas lá, ele falou: vamos lá na CM. Ele apareceu para visitar, falou: vamos dar uma olhada na CM, que era a Associação Cristã dos Mortos, né? Dos Moços. O YMCA, dos mortos, Hum. não, pelo amor de Deus, já estou até matando dos moços no Brasil. E aí fui com o Hollis lá e com um outro amigo dele, né? Com faixa azul, um pouquinho mais velho que a gente. E aí, pô, tinha uma corda no meio, a gente subiu corda, fizemos uma malhação lá, flexão, barra, né? O Rollins era muito atlético, né? Então ele viajava, ele gostava de. Não tinha academia para treinar, né? Então. Aí ele viu um tatame de wrestling e a gente entrou já escamoteado. Né? Eu falei, olha, como é que a gente vai entrar? A gente não é sócio? Ele falou, é só falar hi. Fala hi, sorri e vai entrando. Aí eu falei, hi, how are you? Good. Pum, entrei, passei. Aí entramos, aí ele viu o tatame de wrestling e falou, vamos dar um treino. Eu olhei assim, né, a gente moleque, né, criado em Copacabana, fala, pô, esse cara magrinho, será que ele é brabo mesmo? Pô, já sou faixa azul, acho que dá para treinar com esse cara, com esse Grace. Rapaz, eu não tinha ideia do tamanho da encrenca, mas tomei-lhe um rolo compressor, porra, bati mais do que batedeira de bolo. Eu falei, pô, esse cara é muito brabo. Aí ele falou, bom, bateu em mim, bateu no Ricardo, que era o outro aluno dele, falou, agora treina com o Ricardo. Aí eu falei, agora vai ter que ser. Aí, pô, também tive a minha revanche no Ricardo, mais velho, né? Ele O que falou, que pô, você. quando tu voltar, tu vai treinar comigo. Aí ficamos amigos. Toda vez que ele ia para Nova York, a gente saía, ficava junto, entendeu? Mas, pô, o Legal. Rollins totalmente fora da casinha, cara. Ele pegava um Fusca que a mãe dele tinha, sabe? Pô, aí chegava lá em casa de noite, assim, né? Ele passava lá um tempinho com a mãe, né? Falava, entra no carro aí. Eu falei, pô, onde é que a gente vai? Vamos lá no Harlem. Eu falei, Harlem, tu tá louco, rapaz. Dois brancos no Harlem. Os caras vão matar a gente lá no Harlem. Tá louco. Ele, não, que matar nada, é divertido, vamos lá. A gente dava um rolê no Harlem, né, cara? Porra, tudo quebrado, né, porra? Os caras porra, traficando no meio da rua, porra. Ele achava aquilo o máximo, incrível, sabe como é que é? Porra, louco da cabeça total, entendeu? A Hum. gente ia ver uns shows também, sabe? Então eu não tinha ideia, né, o Gustavo?
tinha saído do Rio, nunca tinha viajado para os Estados Unidos. O Rolly já tinha ido para Nova York, São Francisco. O Rolly já viajava, porque a mãe dava passagem para ele. Então ele ia para a África do Sul, ia para a Europa. O Rolly, ele ia a museu. Então, o que é que acontece? Ele viveu 33 anos e tem um ditado, né, que diz o Sêneca, que é um filósofo famoso, que ele diz: não importa o tempo que tu vive, o que importa é o quanto tu faz no tempo que tu vive. Uhum. E o Hollis, porra, ele morreu com 33 anos, né? Pô, em 33 anos, tu vê, eu, você, todo mundo, até hoje a gente fala do Hollis. Pô, É. quem que não conhece o Hollis? Uma referência, né, pô? Era o melhor da família, era destemido, era um ícone, morreu de asa delta. Então, enfim, e revolucionou o jiu-jitsu, porque o Rollins É. impulsionou demais o jiu-jitsu de competição, tanto ele quanto o Carson, entendeu? Porque eles eram os expoentes da família que começaram a dar aula em grupo, porque o Hélio Gracie era só aquela aula particular, né? Então o aluno Uhum. entrava, tinha o kimono, tinha toalha, fazia aquela aulinha de defesa pessoal. No final do treino, dava um rolinha e tal. E o pessoal que ia ficando mais duro, às vezes, que eu vinha de outras academias, a família tinha um horário de aula coletiva, né? Quer dizer, mas não era aula coletiva. A família treinava com alguns alunos. Então, eles pegavam os caras, na época, assim, do Hélio, o João Alberto Barreto, o pessoal assim que veio a virar gente de ponta, o Hélio Vígio, né, que foi delegado. Então tinha aquele treino, então não existia, né, até a gente criar, né, na aliança, né, eu e o Fábio, né, e o Alexandre criamos essa aula de metodologia de aula em grupo, mas por níveis, né, porque não tinha. Então a aula em grupo era misturada. Como é que era o jiu-jitsu na época? Eu cheguei na academia do Hollis, eu tinha uma noção de guri, né? E do Tuninho lá. Então, e na academia própria do Tuninho, na aula do Tuninho, a gente ensinava o básico, o Tuninho, que era professor faixa marrom, ele ensinava o básico, por uma americana, uma montada, saída de upa, um estrangulamento, um mata-leão, e na aula seguinte, ou daqui a duas aulas, já estava treinando, já estava, Uhum. não tinha um prosseguimento. Então, só ficava quem era sobrevivente, quem não era, não ficava. Entendeu? Você também deve ter entrado mais ou menos nessa época, né? Porque, Uhum. pô, tu entrou onde? Na Nova União, não foi que você Não, eu começou? comecei em 89, né? Mas E eu fala um pouquinho de você também. Agora eu que estou te entrevistando. Não, eu comecei em 89 numa academia pequena lá em Vila Isabel, né? Ah, E aí, eventualmente, eu acho que uns 2 anos e meio depois, quis me envolver com competição. A academia que eu estava era uma academia fraca. A gente fazia bastante ah, defesa pessoal, mas era coisa de competição. E aí, hum, eventualmente, eu saí, eu fui treinar com o Fernando Cruz, que era aluno do De La Riva, que ah, sei quem começou a é o dar aula na Fernando. Tijuca. Então, Ah, fiquei com eles um tempo aí na faixa roxa que eu fui pro Dedé. Mas ah, na época realmente não tinha. Várias hum, coisas que você mencionou já tinha, a mesma coisa. Tira a parte de cima, tira a gandola. Ele falava, tira a gandola. E aí. tira- E, e aí começava a Itapari, essas coisas, o cenário também de competição ainda pequeno, mas tipo assim, 89, 90, tava aparecendo alguma coisa aqui e ali, né? E eu queria até te ah. perguntar, você lembra da sua primeira competição? Como é que foi? Lembro, rapaz. Lembro da minha primeira competição. Eu lembro quando eu ainda estava no Tuninho, né? Então, como o Tuninho era faixa marrom, ele tinha que pegar os alunos, ele não podia dar faixa, né? Porque ele não era faixa preta, né? Então, o que ele fazia? Como ele era subordinado ao Carson, né? Ele vinha do Hélio Vígio, mas ele era subordinado ao Carson. E o Carson tinha a turma de competição, os caras bravos, o Serginho Íris lá de Niterói, uns caras que foram assim alunos do Carson, né? Primeira geração do Carson, assim, caras excepcionais, né? Então ele, pô, o Tuninho falava, Carson, pô, tem um moleque aqui que eu queria fazer um teste, dá para trazer ele no sábado aí?
O Carson traz, tá durinho? Casca grossa? Não, não é casca grossa, não, mas tá durinho, dá para ele fazer um treino aí com os caras. E aí eu ia, o Carson, pô, sabe como é que é o. Não sei se você chegou a conhecer o Carson. Conheci muito pouco, só de estar nos campeonatos ali, foi apresentado, e tal, mas não tinha contato, né? O Né, Carson, moleque ainda, ele era uma, juvenil. ele era uma figura, né? Ele era conhecido como grosso, né? Então, Aham. pô, aí ele falava, e aí, o Toninho falava, então, trouxe aí o menino aí para fazer um teste aí. Com quem que ele... Aí ele pegava logo um aluno dele escolado, né? E, pô, botava para vir te escolar, né? E tu tinha que sobreviver ali. Aí treinava, apanhava. Aí o Toninho, eu vi o Toninho cochichar no ouvido do Cássio, e aí? Falou, não, não dá não, ainda tá precisando encascorar mais. Não tinha teste de faixa, não tinha nada, né? O teste era esse aí, né? Você tinha que treinar com o cara, até que finalmente, antes de ir para Nova York, eu consegui treinar bem, entendeu? E aí, a partir daí, eu ganhei azul. E aí, pô, estavam surgindo os primeiros campeonatos no Rio, fui fazer uma seletiva, a primeira seletiva que eu fui fazer, mas o Carson botou logo um casca grossa, um cara que era um cara pô, quase roxa. Pô, ele era até filho de uma senhora que era dona de uma loja de quibe, né? O cara era libanês, né? Descendente de libanês, aqueles caras fortes para burro árabe. E porra, fui treinar, fui fazer a eliminatória com o cara. O cara era peso leve até, porque não tinha vaga no pena. Fui lutar no peso de cima. Tu imagina, eu azul, treinar com um cara quase roxa para passar para o campeonato. Tomei, foi um rolo, bati, fiquei de fora. Aí não cheguei a participar de campeonato. Na volta, quando eu já estava no Rolles, surgiu um torneio lá em Copacabana, no Olímpico, no Clube Olímpico, onde teve aquele vale-tudo do pessoal do jiu-jitsu contra os caras do karatê. Se lembra que está Uhum. filmado no Great Jiu-Jitsu in Action? Que lutou Sei, sei, o sei, Roy, sei, sei, sei. entendeu? Então, era naquele clube. Então, tinha uma quadra, né, de cimento e ali botaram um tatame e fizeram um campeonato ali. Um clube bem pequeno ali do bairro, ali, né? Na rua Pompeu Loureiro, lá em Copacabana. E aí entrei no campeonato, lutei com um cara até do Álvaro Barreto. Mas aí foi o primeiro campeonato que eu participei, entendeu? Foi assim uma espécie de um torneio. Aí depois, no ano seguinte, lutei de faixa azul, os campeonatos geralmente eram todos no subúrbio, né? Era na Tijuca, era muito campeonato no Melo Tênis Clube, lá na Penha, né? Uhum. Foi antes da Liga de Niterói, né, que eu comecei. Então não tinha campeonato ainda em Niterói, né? Então era, pô, no Melo Tênis Clube, no verão, naquele telhado de zinco, né? Um tatame só de lona, né? Pô, o bicho pegando, pô, nego chupando laranja lá na arquibancada de cimento, o sol fritando, né, no verão. Então, pô, essas foram as minhas primeiras experiências, que não foram muito boas, mas para mim foi engrandecedor, porque quando tu é jogado na dificuldade, aí é que tu realmente ou tu sobrevive ou tu morre, né? Então, Uhum. é uma coisa muito importante. Eu leio muito o livro dos estoicos, né? E Aham. quando teve a guerra de Esparta, né, com Atenas, né, o pessoal de Atenas era o pessoal estudioso, né, o de Esparta era o guerreiro. Então a criança dormia no cimento, dormia sem cobertor no frio, porque elas tinham que ser guerreiras, né? Então não tinha ginásio com ar condicionado na época, tu tinha que lutar naquelas condições. Tu fazia a primeira luta de manhã, rodava o campeonato inteiro até preta, tu ia fazer a segunda luta às vezes no fim de tarde, entendeu? Para fazer a final na noite. Isso sem Gatorade, sem produto, não tinha nada na época. Era só na água e na laranja quando o vendedor passava com aquela laranja descascada, né? Então, pô, era uma coisa assim bem engraçada, né? Bem típica, né? Uhum. Então
foram experiências engrandecedoras, mas eu acho que foram épocas muito bacanas, muito legais, né? Que é o nosso esporte, né? A nossa história. Eu acredito que todo competidor passa por momentos assim que você de conquistar a confiança, né? Você começa e às vezes Sim. não vem necessariamente com uma vitória, às vezes vem com boas performances, né? Você perdeu, mas falou assim, caraca, bati de frente com o cara. Que momento Ah. você sentiu? Você sentiu algum momento uma virada de chave que falou assim, opa, agora senti que eu tô melhorando. Você lembra desse momento? Teve um momento assim? Lembro, pergunta muito inteligente. Então, eu geralmente, né, era eu e o Ricardo Azuri, que era um outro atleta que era muito amigo do Rollins, foi fotógrafo, sabe? Foi um excelente fotógrafo. Uhum. Morreu num desastre há pouco tempo aí, de automóvel, lá em Petrópolis, né? Então, era um cara espetacular. E o Ricardinho, ele assim, ele lutava peso, né? Que a gente era pena, né? E ele lutava o absoluto, sabe como é que é? Então ele tinha confiança do Rollins e a raça e a técnica para entrar no absoluto. E eu fazia par com ele e não tinha fechamento na época. Então, quando chegava na final, eu e o Ricardo, né, na final dos campeonatos de azul até de roxa, eu batia de frente com ele e invariavelmente ele ganhava, porque ele tinha um judô muito bom e ele não puxava, né? Então eu não derrubava ele, eu tinha que puxar. E era aquele cara malandro, e ali e tal, amarrava, não fazia muita coisa. Era uma luta minha com ele amarrada, porque a gente treinava todo dia na academia, era amigo, mas tinha que lutar ali em público. Então, e ele não tinha negócio de amizade. Quando começava a luta, ele já dava aquela catimbada. Sabe como é que é, pô? O cara quer ganhar, né? Não quer perder, é teu amigo, mas quer te bater, né? E aí eu perdi dois campeonatos na final para ele. Aí passamos para a Roxa, né? Aí, primeiro campeonato lá, eu ganho a seletiva, ele ganha a seletiva. A gente vai representando a Academia Gracie, que a Gracie era Hélio, Carson e Hollis, né? Então, dentro dessas três equipes, formavam uma só, não eram separadas. Aí eu fui fazer a final com ele, ele olhou assim, apertou a minha mão, freguesinho, mais uma. Ah, rapaz, aquilo ali me enfureceu de uma maneira, rapaz. Falei, pô, eu pensei comigo, né? Eu falei, pô, vou ter que arrancar o braço do Ricardo. Eu sei que ele dá mole nessa postura, mas eu fui no braço dele, rapaz, com tanta secura, eu senti que estalou, o sacana não bateu, mas pô, eu ganhei tranquilo a luta, entendeu? Então eu senti que eu dei um passo à frente. Foi aí que eu senti que foi uma virada de chave, né? E aí, pô, os campeonatos seguintes, pô, não tinha moleza, porque tu pensava que tu ia lutar o campeonato, aí às vezes não ganhava seletiva. Aí um outro eu fiz a final com o Maninho, que era um aluno do Cássio, muito bom guardeiro, e foi até no Tijuca, foi no Grajaú, no Tijuca Tênis Clube, num negócio assim. Não foi no Tijuca onde tiveram os mundiais, não, foi no outro Tijuca, acho que foi no Associação Grajaú. Atlética Tijuca, não? Não, acho que era Tijuca Tênis Clube. Não tinham dois Tijucas lá na É o época? Tinha o Tijuca Tijuca, Tênis Clube e a Associação Atlética Tijuca, alguma coisa assim. alguma coisa assim. Não foi onde tinham os primeiros mundiais, não. Foi no outro, que era Uhum. menorzinho, que eu acho que era no Grajaú. Mas aí lutei com o Maninho, fiz a final com ele. E aí eram isso, eram os campeonatos. Marrom, eu me inscrevi, ia ter um campeonato no Flamengo, mas aí o faixa marrom não apareceu, entendeu? E aí acabou que o outro faixa marrom que o Rollins tinha escolhido lá falou: não vai ter chave de três, não, deixa o. Acho que não sei se foi o Ricardo Azul ou algum outro lá, e fez a final e eu não lutei. E aí só fui lutar posteriormente, muito tempo depois, quando o Rollins já tinha falecido, né? Eu já tinha minha própria academia e eu treinava no Rickson, na Copa Company. E aí perdi na Uhum. semi para o Mário Cupertino. Mas eu já tinha 36 anos, sabe? 35. Mas não tinha campeonato de Master. Mas foi legal. Esse campeonato até o Roller ganhou do Mário na final.
Entrou eu e Roller no peso, representando lá a Grace Maitá na época, que foi onde eu fui treinar na época. E aí entrou o Mário Cupertino e entrou o Renan Pitangui, representando a Grace Barra. E entraram mais lá uns gatos pingados. Eu sei que eu fui até a semifinal e perdi lá para o Mário. Mas eram isso, não eram esses campeonatos aí que vocês lutam hoje em dia, pô, pô, com essa pompa toda. Eu vi uma luta tua, acho que foi no Master, lá em Las Vegas, né? Uhum. Não foi em É, Vegas ou não? Foi em Vegas? foi, teve, Foi? teve Vegas Pois é, também. eu adorava o campeonato de Vegas, rapaz. Eu sinto uma saudade, puxa vida. Eu Hum. morei os 4 últimos anos aí na América, lá na Califórnia, né? Então eu ia de carro lá. Às vezes eu ia de carona lá com o Siriema, com o André. Era um. Pô, adoro o campeonato de Master. Acho que é mais divertido hoje em dia do que de adulto. É, e crescendo muito, né? Acho que é a categoria que Pô, mais cresce agora. e um nível altíssimo, né, rapaz? Pô, um nível extraordinário. É. Pô, muito E impressionado. me diz quando é que foi o momento que você decidiu, falou assim, cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui para minha vida, porque se eu já tive dificuldade no meio dos anos 90 para explicar para os outros que eu queria seguir jiu-jitsu, né? Uhum. Imagina como foi para você essa transição aí de falar, cara, eu vou fazer isso da minha vida. Então, como é que foi para você, até mentalmente falando, aqui muitas dúvidas vão aparecer, faço, não faço, às vezes depende, né? Tem família, ainda mais antigamente, tem uma resistência da família, mas como assim? Como assim você vai ver do jiu-jitsu, né? Então, como é que foi pra você? Olha, eu voltei de Nova York, né? Quer dizer, voltei de Nova York e aí eu comecei a ficar muito amigo da família, né? Da família Grace, né? Como eu morava ali em Copacabana e o professor Carlos tinha um apartamento no edifício Camões, eu morava ali perto também, em Copa. Eu passei a ficar amigo dos meninos, a gente treinando na academia lá com o Rollins, passei aí na casa lá de Teresópolis, né, na famosa mansão Grace lá de Teresópolis, que tinha uma academia a princípio, né, e depois fecharam a academia, virou uma fábrica de colchão d'água, mas a gente botava a lona na grama, né, lá em Terê, e treinava, então treinava, cresci muito com crawling, com Carlinhos, né, então passava semanas lá, e às vezes eu, Stambovski, o pessoal, e o Maurição, o pai do Roger, e eu, o Reison ia muito lá na casa, né? O Cássio eventualmente ia, mas o Cássio não treinava mais, né? Mas a gente treinava, né? Então eu comecei a ficar muito amigo, né? E tudo. Então fui até trabalhei para o Crowley um tempinho, que ele abriu uma academia na Barra da Tijuca, e eu fui auxiliar. E como eu fazia educação física e fui ficando mais técnicozinho na academia do Hollis, né? O Hollis me pedia às vezes para dar uma ajuda na aula das crianças, que ele queria fazer um lanche, né? Então eu falava, ó, fica com a molecada aí. Eu adorava, porque eu fazia educação física e levei um livro de alongamento, que era do Bob Anderson. Aí fazia uns alongamentos na academia, ele deixava eu liderar o aquecimento, entendeu? Então eu comecei a gostar de dar aula. Paralelamente ao fato de eu estar ali treinando, eu gostava, eu me sentia útil, sabe, em ajudar, em poder, sabe, ver o cara chegar, não saber nada e você quebrar o gelo, mostrar as primeiras posições. Então você começa a se sentir como responsável, né, entre aspas, né, pelo cara também ali pelo iniciozinho, pelo garoto que você mostrou uma posição, que você ajudou, né, que fez um treino legal. E, sabe, como eu escolhi fazer educação física, eu me formei lá na Gama Filho, na Piedade, né? Eu também dava umas aulinhas, né, de educação física, né? Então eu fazia estágio em colégio, e tudo, aquela coisa. Então eu gostei muito do fato de ser professor. E o Rolls, antes de morrer, ele falou: olha, eu vou abrir a minha própria academia, vou sair aqui de Copacabana e vou abrir uma academia em Ipanema, porque Ipanema tinha um pessoal mais de elite, tudo, né? E Copacabana, povão, né? Total, né? E o Carson dividindo com o Hollis, né? Pô, a academia ficava às vezes meio bagunçado. O Hollis gostava de tudo organizadinho. O Carson era mais paizão, né? Chegava todo mundo.
Tu chegava lá, ele estava vendo Bang Bang, sabe, de calça de kimono. Senta aí, vamos ver aí. Televisãozinho preto e branco na secretaria. O Cássio era uma figuraça, né? Entendeu? Paizão pra caramba, gente fina pra burro. Faz uma falta nos campeonatos, gritava, tirava juiz, bagunçava. O Cássio era, porra, o Cássio não era mole, não, cara. Ele era. E todo mundo tinha um respeito, né, pô? O Cássio, pô, era o campeão do Vale Tudo, né, pô? Quem que não respeitava o Cássio? Pô, o Cássio, pô, a gente jogava pelado em Teresópolis, aqueles golzinhos pequenos de chinelo, né? A bola Isso. entrou no gol, ele não, trave. Pô, quem que vai falar que foi gol? Tá bom, Cássio, trave. Aí não gostava, começava a perder, tomava a bola, porra, acabou, 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 não tem mais jogo, não. Subia com a bola, acabou a pelada da garotada. Mas, enfim, então foi assim que eu comecei a dar aulas, né? E quando o Horas morreu, eu fui para o triatlo, fui para corrida de rua e tudo, passei por outras coisas, porque eu não conseguia treinar na academia sem o Hollis lá, entendeu? Uhum. Mas depois, pouco a pouco, voltei a treinar no Rickson, e aí surgiu também uma oportunidade. Foi o Cássio até que me arrumou, eu estava lá em Copacabana e tudo, e aí ele me apresentou um rapaz que era um faixa preta do Medi, que tinha uma academia de judô e ia dar aula, estava procurando para dar aula numa academia de judô em Ipanema. E eu dava aula de educação física numa academia particular também, né? E aí fui dar aula nessa academia e na Academia Coelho, que era uma academia no Leblon, que o Rosado, aluno do Cássio, muito famoso, um faixa vermelha do Uhum, Cássio, isso. Rosado. O Rosado dava aula, mas ele não queria mais dar aula, ele me passou a bola. Então eu fiquei dando aula nessas duas academias. Aí parei de dar aula lá na Coelho, o Alípio saiu, o Zé Paulo saiu, acabou o judô, ficou só jiu-jitsu. E a academia ficou, eu comprei a academia dos caras, né? Comprei o ponto, né? Fui comprando, né, com aula e tudo no sufoco. E aí peguei a academia e fiquei com a academia. Meus alunos, para ter uma ideia, o Fábio Gugel, o Alexandre Paiva, eu ainda levava eles para fazer seletiva na Academia Grace, que eu entrava pela Academia Grace, entendeu? Eu tinha tanto Uhum. respeito por eles, né? Eu não queria ter a minha própria bandeira. Até que teve um campeonato e foi a famosa luta do De La Riva com Roller, né? Que você deve saber a Uhum. história, né? E aí eu estava na bandeira, porque tinham três bandeirinhas e um juiz de centro. Não era só juiz central, Tô tinham ligado. três bandeirinhas. Então, tinha uma bandeirinha branca, né? E a outra com a bandeira do Brasil, verde e amarela, né? Então era tudo assim. Aí no final da luta, quando era empate, os jurados que decidiam, o juiz dava um passo para trás, fazia o sinal, aí você ou levantava a bandeira branca ou a verde e amarela. Se o cara com a faixa verde e amarela ganhou, tu levantava a verde e amarela. E aí, rapaz, estava eu e dois jurados. O Gigi, o Alexandre Paiva, teve uma dor de barriga miraculosa e pediu para eu ficar ali um pouquinho. Eu já tinha sido juiz, tinha sido xingado para burro, saí de juiz, abandonei a carreira de juiz ali. Aí o juiz falou, pô, fica aí na bandeira. Eu falei, não, não fico mais de jeito nenhum. E o Cássio e o seu Hélio aí estão na maior briga. Eu não vou ficar aí que eu sou peixe pequeno. Ele falou, não, pô, tô com a maior dor de barriga, professor. Deixa eu ir no banheiro que eu volto rapidinho. Pergunta se voltou. Quando eu vi, chama a luta. Quem é a luta? Della Riva e Roller, meu amigo. Eu treinava na Academia Grace. Tinha sido aluno ali indiretamente do Carson. Aquela briga, o Carson querendo de qualquer maneira que o De La Riva batesse no Roller. Uma luta duríssima, mas eu achei que o De La Riva ganhou, entendeu? Então, aquela pressão, né? Tu viu quem ganhou, né? Tu viu quem ganhou na tua orelha ali, né? Aí eu levantei a bandeira para o De La Riva, um outro cara levantou para o De La Riva e um levantou para o Roller.
o De La Riva ganhou. Rapaz, quando eu voltei na semana seguinte na Academia Gracie, tava o conselho de guerra lá. Eu falei, bom, vou passar no pelotão de fuzilamento, tô roubado. Aí fui para uma salinha particular com eles lá em cima, o Eita. Roller puto no canto, Rickson já brabo ali, olhando ali de rabo de olho, seu Hélio, meu filho, você treina aqui conosco, com sinceridade. Aí o Rickson falou, papai, peraí, deixa eu falar. Jacaré, vamos falar em bom português. Quem ganhou a luta para você? Eu falei, olha só, eu treino aqui na academia, mas eu ia trair a minha honra se eu desse por Roller, porque eu achei que o De La Riva ganhou. Mas como que o De La Riva ganhou? Eu tinha que dar explicação. Eu falei, achei que ele tentou fazer mais raspagem, o Roller quase foi raspado algumas vezes. Teve um jogo de guarda muito eficiente e o Roller tentou movimentar para passar a guarda, vocês podem ver até no vídeo, mas eu achei que o De La Riva ganhou. Na minha visão, o De La Riva ganhou, foi uma luta duríssima, não teve ponto, mas eu dei a vitória para ele. O Oix falou, então você acha que ele ganhou? Eu falei, eu acho que ele ganhou. Ele falou, bom, é isso aí. Eu finalizo as minhas lutas. Deu essa indireta, né? Não finalizou, o resultado tem que ser aceito. Mas a partir daí, né, eu notei que, pô, eu não fiquei muito confortável ali na Academia Gracie, né? E aí prosseguiu, eu comecei a dar aula lá nessa academia, falei, não, quer saber? Não vou treinar mais lá porque não tem ambiente. Os garotos já estavam ficando duro, o Gugel, o Alexandre, e aí veio o Trave, veio outra galera, né? Pô, o Telo e tudo. Então, fui fazendo a minha equipezinha. Entramos no campeonato na Escola de Educação Física do Exército. E aí, antes disso, eu tinha perguntado para o Carson que nome que eu botava dos meus alunos, né? O Cássio me deu aquele famoso pescotapa dele, falou, porra, teu apelido não é Jacaré? Bota Jacaré. Eu falei, Cássio, Jacaré é nome de bandido, Cássio. Como é que eu vou botar no letreiro? Jacaré Jiu-Jitsu. Aí ficou numa cartolina, Jacaré Jiu-Jitsu em Ipanema, né? Porra, vestido Pirajá 22. E aí o que acontece? Os meus garotos chegaram na frente da Academia Gracie. Então já lutava separado. Gracie Barra, Academia Gracie, que era o seu Hélio, e Carson. O Carson ganhava tudo, a Gracie Barra já vinha com uma equipezinha boa, chegou em segundo. Quem chega em terceiro, Jacaré Jiu-Jitsu. Fábio Gugel ganhou, meus gatos pingados. Fábio Gugel, Alexandre Paiva, acho que ganhou peso absoluto, acho que ganhou do Castelo Branco na final do absoluto da Azul. E a gente passou em pontos. Rapaz, quando eu olhei para o Hélio Gracie, eu falei, meu Deus do céu. Porra, o Hélio Gracie me fuzilando com os olhos, né? Tipo assim, porra, esse cara aprende aqui com a gente para ensinar em outro lugar. Era aquelas políticas, né, Ah, Gustavo? é. Pô, o jiu-jitsu era. Pô, eu fui dar aula numa academia de judô, então, pô, traidor da pátria. O Carlinho e o Crowley ficaram sem falar comigo um ano. Um ano que não falavam comigo, porque eu estava dando aula no judô. Nossa. Coisas da época, hoje em dia a gente é Ah, amigo é, né? dar risada, né, dessa época, mas Tem- é assim que era o nosso jiu-jitsu, né? Tem essas peculiaridades. O nego pensa que é só moleza, que é só vitória, filho. Tem É. derrota também. E Mas, o nome do podcast é Mente Blindada, né? 24/7, ou seja, a gente tem que estar com a mente blindada aí todo dia, não só para o jiu-jitsu, para a vida. Mas quem foi a pessoa mais mente blindada que você conheceu e o porquê, né? Mente blindada em tudo, né? rapaz, em tudo assim, não é porque foi meu professor, mas foi o Hollis, porque pô, o Hollis ele tinha uma coragem assim, rapaz, excepcional. Sabe esses caras destemidos? Era o Hollis. Não tinha moto de alta cilindrada, né? Pô, um cara veio de Manaus, nunca mais me esqueço, o apelido dele, Nego Aires, veio lá de Manaus, o Manauara. E tinha a Zona Franca de Manaus. Então eles faziam essas motocicletas, né? Vinham do Japão, iam para a Zona Franca. O cara contrabandeou
levou 4 dias para chegar no Rio com a motocicleta. E vendia, os caras esquentavam a moto. Quem comprou a moto? Hollis Grace. Pergunta se sabia pilotar moto. Nada, zero. Porra. Quem saía na garupa, eu. Ia na garupa com ele para ir para praia em Ipanema. Porra. E aí surgiu o Asa Delta. Surgiu um campeonato de Asa Delta no Rio, dos primeiros. Então os caras foram pular da Pedra Bonita. Quem que se inscreve para entrar na Asa Delta? Hollis Grace. Fecha a porta, Elane. Pulou da pedra, quase bateu, meu amigo, quase morreu. Então, esse era o Hollis, cara. Onda Grande em Saquarema, a Praia da Vila quebrando, porra, 3 metros de altura. Sabia pegar onda? Mal e porcamente. Mas pergunta quem estava lá no mar, lá no meio de surfista. Hollis. Então, ele era um cara, né, que ele inspirava. E nos campeonatos, ele era peso leve, ele lutava peso absoluto, né? Então ele era um cara que ele botava na reta assim o tempo todo, né? Aquele desafio ele lutou. O Vale Tudo com o Zulu, quem ia lutar era o Hollis. Mas aí o Hélio falou: não, meu filho, não vai ser você, não. Quem que vai representar contra o Zulu? Pô, o Hollis com 72 quilos, Zulu com 90, sei lá, 100. O Hollis falou: eu luto, papai. Aí o Hélio falou: não, eu quero experimentar o Rickson, que tinha 18 anos. Aí botou o Rickson. Então ele era um cara assim super destemido, sabe? Ele tinha assim uma coragem que era inspiradora, né? Infelizmente, né? Pô, quis o destino, né? Pô, também um voo que não era para acontecer, a asa não era dele, foi para Visconde de Mauá, pediu a asa emprestada. A muito custo, o cara estava passando de carro, emprestou a asa, e o cara falou: olha, não vai, que o vento tá ruim, entendeu? Pô, não tem sustentação. Mesmo assim, ele pulou e ali encontrou o destino. Uhum. Então, para Agora, mim, nada foi ele. Agora, dos meus alunos, né? Alguns tiveram performances excepcionais, né? O Fábio lutou com o Mark Kerr, né? é, Pô, então aquilo ali, para mim, foi o epítome, né, o epítome da coragem, né, pô, de se testar, de saber que o negócio, que a parada vai ser dura, mas de ter aquele espírito guerreiro, né? Se jogou também naquele famoso Vale Tudo lá da luta livre, né? Lutou com o Denilson também em 91, porque só tinha aluno do Lucas. O único que é. foi aceito de fora foi o Fábio, né? Então o Carson falou comigo, eu falei: Fábio, tu quer fazer esse vale tudo? Tu vai ter que treinar lá no Carson. Pô, mas não tem problema treinar lá no Carson? Eu falei: evidente que não. Eu sempre fui mente aberta, entendeu? O menino treinava com gente fora, minha academia Jacaré em Ipanema, ia Murilo Bustamante, ia Cássio Cardoso, ia todo mundo. Para mim não tinha esse negócio de creonte, de ser de fora, de tratar o cara mal. Claro, chega na tua academia, tu quer que teus alunos ganhem, né? Ninguém quer que o Lógico. aluno perca. Então, pô, hoje mesmo eu levei a minha filha aqui para treinar aqui no Úrsula. Úrsula, hoje a gente foi. Como é que é o nome do menino que nós fomos treinar hoje? Ah, fomos no Alexandre Souza. E aí eu levei a minha filha, o Alexandre foi campeão mundial, né? Foi um Uhum. dos garotos, um dos caras mais gente boa, mais brabo daqui, mais atendeu a gente com o maior carinho, sabe? Minha filha treinou lá, e ele é o professor desses caras todos aqui, né? Ele é até amigo do Léo, muito amigo do Léo Nogueira, né? Que está com a minha academia lá em Atlanta. Uhum. Então, pô, eu acho que a gente tem que beber de outras fontes, assim, e ter essa amizade, né? Ter esse negócio, né? Que antigamente não tinha, o jiu-jitsu era muito fechado, né? É. Para tu ter uma... eu era do Rollins, eu não podia nem treinar com os alunos do Cássio, o Rollins não gostava, nem o Cássio gostava que os alunos dele treinassem com a gente, entendeu? Por quê? Por causa do campeonato, entendeu? Que aí um ia saber o jogo do outro, não tem nada disso, né? O Uhum. melhor sempre ganha, né, Gustavo? Não tem essa conversa. Isso Pô, mesmo. mas é E, isso. cara, você falou aí rapidinho, né, é, de 91 com o Fábio. Esse Hum. podcast aqui, normalmente.
acho que todos os convidados é sempre a galera master, né? Sempre a galera de 30 para cima. Eu gosto de trazer a galera das antigas para, né, compartilhar um pouco mais. Tem a galera nova que não sabe a respeito da história, tem a galera que curte, que viveu Uhum. esses anos 80, 90, que assiste. A minha curiosidade é o seguinte, com relação ao 91, que para muita gente que de repente está assistindo não sabe, na minha opinião, acho que foi o ponto realmente que mudaram as coisas, o cenário no Rio de Janeiro, né, o Vale Tudo de Uhum. 91, ali realmente, aí 93, 94 foi embora, mas 91 realmente, aquele ponto foi crucial. E eu morava ali em Grajaú, Vila Isabel, eu era, por um acaso, era sócio do Grajaú Country, e eu fui pra lá, eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, achando Eu que ia lutei, entrar. lutei no Grajaú Country, foi no Grajaú Ah, Country que eu tá. não foi no Tijuca Tênis Clube, não, foi Ah, Grajaú, foi e, lá. cara, sei lá quantas mil pessoas estavam do lado de fora, não tinha como entrar. Quem conseguiu entrar realmente foi privilegiado ali. Como é que foi? Me diz aí, como é que estava o ambiente, né? Muito hostil na época, né? Mas no dia do evento, você tava ali no meio do caos. Como é que foi a experiência desse No dia? meio do caos, filho, no meio no olho do É, do furacão, olho do furacão. estava no olho do furacão. O que que acontece? Teve um campeonato na Escola de Educação Física do Exército, que tinha muitos campeonatos lá, né, na URCA, né? E aí, anteriormente, um pouquinho antes, já estava aquela rivalidade entre o jiu-jitsu e o pessoal da luta livre, né? Porque aí tinha o pessoal da luta livre que treinava no Boqueirão, ali no Santa Luzia, ali no centro, ali perto do Santos Dumont, né? Tem aquele clube ali, Boqueirão, tem peso, tem remo. E aí tinha o pessoal ali da luta livre, né? Que os caras treinavam só sem kimono. Então era Denilson Maia, era Marcelo Mendes, era o Eugênio Tadeu, tinha uma galera, Hugo Duarte, entendeu? E aí o Valide botou um desafio contra os caras da luta livre. E o campeonato estava rolando normalmente lá na Urca. De repente, o pessoal da luta livre invadiu o campeonato. Daqui a pouco chegou aquela cambada de gente, sabe? Só os caras eram da luta livre, faziam muito peso, então os caras gigantes, fortes, né? Tudo entraram e aí invadiram o campeonato. Aí o Carson tomou a frente, né? Os caras queriam, pô, de repente, sair na mão ali com a gente ali mesmo. E aí o Cássio invadiu e o Robson chegaram e falaram: não, não vai ter confusão. Vamos se reunir numa sala ali, vamos fazer esse negócio aí direito. Aí se reuniram numa sala, né? O pessoal da Luta Livre, o Hugo Duarte e o pessoal todo, pô, não vai ter confusão, não vai ter nada aqui, a Escola de Educação Física do Exército, vai ser todo mundo preso e tudo, estamos dentro de um quartel militar. Então, vamos organizar isso aí para fazer Aí foi agendado, e aí, por acaso, tinha um cara que treinava lá na academia, que era o Miguel Pires, que era diretor da Globo, e foi agendado para passar ao vivo na Globo, né? Mas aí marcaram para o Tijuca Tênis Clube. Quando a gente chegou lá, eu cheguei com o Fábio e com um cara que era o médico, que foi meu aluno, o Luiz Eduardo, que a gente era da equipe, né? Da equipe logicamente, o meu aluno vai lutar, eu tenho que estar presente, né? O Carson ia estar no corner, mas eu ia estar também. E aí a gente tentou entrar junto com o lutador e a porta fechou porque a multidão quis invadir ali pelos fundos ali do clube, do Tijuca, entendeu? E aí a gente foi para a parte da frente para ter que passar pela roleta, entendeu? E ali é como tu falou, já tinham 3.000 pessoas tentando entrar numa roleta. Os caras, pô, Brasil, né? Rio de Janeiro, os caras tentando invadir na marra, né? Pô, e a PM ali, aquela confusão, invade. A gente estava quase na roleta, era espirrado, voltava para trás. Estava quase na roleta, aí conseguimos entrar. Pô, é o técnico, deixa entrar, entramos já esbaforido. E aí
Pô, chegamos lá, pô, já tinha o pessoal da luta livre, o pessoal do jiu-jitsu, o Grajaú, o Tijuca lotado, No Grajaú, né? entendeu? Grajaú Country. Grajaú Country, aliás, teve que dar tiro até para o alto para dispersar a multidão, né? Porque os caras quiseram invadir na marra. E aí fecharam as portas e aí começou, né? Era o Eugênio Tadeu com o Valide, o pau comeu, o Valide caiu do ringue, continuaram lutando fora, aquela confusão tremenda. Aí o Valide ganhou, o Murilo ganhou do Marcelo Mendes também. O Hugo ia lutar com o Marcelo Bering, mas parece que o Marcelo Bering teve uma infecção, a luta Uhum. foi cancelada, e aí o Fábio pegava o bambambam dos caras, que era o Denilson, né? Que diziam que era o cara mais brabo deles, ele e o Hugo, né? E aí foi aquela luta, né? Pô, maravilhosa, que deu tudo certo, que o Fábio ganhou, e aquilo ali deu um impulso muito grande ao jiu-jitsu, né? Passou na Globo, não passou ao vivo, porque Uhum. o Roberto Marinho falou: não, isso é uma loucura, pô, isso é uma carnificina, não vai passar ao vivo. Mas aí deixou acabar o Jornal Nacional É. e tudo. Passou lá para meia-noite, 1 hora. O que, que acontece? Foi um sucesso de audiência tremendo, entendeu? Mas o Miguel quase foi despedido, né? Porque teve de tudo, né? Pô, É. teve confusão dentro do tatame, fora do tatame, pô, invasão, carnificina, sangue, né? Pô, cabeçada, pô, teve, pô. E aí foram aquilo ali para a gente do jiu-jitsu deu um impulso extraordinário, né? E ficou a rivalidade, né? A rivalidade ficou, pô, tremenda ainda. Não entre os caras mais, porque todo mundo fala, pô, mas quando os caras encontravam na rua, saiu na mão. Não, não saiu na mão. O Rickson teve um problema com o Hugo, brigou na praia com o Hugo e depois brigou na academia. Mas entre os caras eles se respeitavam. Agora, a garotada mais miúda, né, o pessoal mais novo da luta livre e mais novo do jiu-jitsu, aí os caras se encontravam, o pau comia, não podia encontrar os caras. Eu mesmo não ia mais no Flamengo, no Lago do Machado, tá doido, ninho de cobra danado. Eu ia lá fazer o do jiu-jitsu. Mas, enfim, episódios assim marcantes, né? E ainda teve o famoso episódio, né, do que o Hollis, né, invadiu a academia do Flávio Molina no Maitá, né, por causa do Charles Gracie, né, Uhum. que apanhou do Marinho e a gente entrou na academia. Eu, soldado, também fui junto, né, e tudo, e foi uma confusão tremenda. Saímos correndo, a polícia chegou, pô, teve prisão, teve o cacete a quatro. Pancadaria tremenda. Depois daquilo, pô, a rivalidade ficou tremenda. Aí teve um novo Vale Tudo, que foi no Maracanãzinho, que o Molina lutou dessa vez com o Marcelo Beringer, né? Uhum. Então, lutou com o Isso. Zulu, o Eugênio lutou com o Renan Pitangui, que Deus o tenha, que faleceu já tem um tempinho atrás. O Eugênio ganhou do Renan, o Marcelo ganhou do Molina e o Rickson ganhou do Zulu. É. E essa é a nossa história. É a história do jiu-jitsu. E eu tinha perguntado a respeito da mente blindada, né? Agora a gente falando de outras gerações, né? Já pulando já para a época de Aliança. Quem você vê assim dos competidores que mais chamaram a sua atenção por essa mente blindada, de você ver concentração, dedicação, tudo que realmente mais diferenciados que chamam a sua atenção na história da Aliança? Olha, tem gente de todas as equipes, né? Eu admiro atletas de todas as equipes, né? Porque eu sempre, claro que eu sempre vou torcer pela minha equipe, né? E pelos meus atletas. Dos meus atletas, assim, tivemos vários, né? Assim, que são ícones, né? O Marcelo Garcia, Uhum, fora de série, o Cobrinha, o Bruno Malfacine, entendeu? uhum, Esses assim com a mente, né? O Bernardo Faria, né? Que sempre teve uma mente de guerreiro, né? Apesar que o jogo dele depois não casou, né? Aí vieram pessoas de outras equipes, como Rodolfo, como o pessoal do Dedé também. O Dedé teve grandes, pô, o próprio Léo Santos era um monstro, Léo Santos. uhum. Pô, Léo Santos.
Pô, quem mais da Nova União? O Shaolin, o Vitor Shaolin, né? Shaolin. Assim, na época, né? O Shaolin era, pô, excepcional. Fez lutas belíssimas. Meus alunos, assim, o Ricardinho, o Leozinho, entendeu? Que fez luta memorável. O Ricardinho ganhou do Robinho. O Robinho era um monstro, o Uhum. Robinho, É. né? Que tá na Flórida. Pô, enfim. Então tiveram então, essas pessoas com mente blindada. O Rickson com a mente blindada, sabe? Uma frieza, o Rickson, né? Sabe? No tempo que eu vi ele lutar, né? No jiu-jitsu e nos treinos, o Rickson é excepcional, fora de série, né? Então, muita gente com mente blindada, né, Gustavo? Pô, a gente tem tanta gente, né? Tem alguns atletas assim que flutuam, né? O próprio Bochecha, né? É. Pô, um foco, né? O Bochecha. Pô, o menino que está lá comigo, o Léo, pô, lutou campeonatos excepcionais, o Nogueira, entendeu? Marrom, o Cobrinha, o Lucas Lepre, entendeu? Tem tanta gente, né, que eu É. sou até leviano, né, de isso assim da minha época, né, dos meus alunos, o Telo, né? O Telo ganhou de quem numa final? Ganhou do filho do Cássio, do Juninho, numa luta de 35 minutos, numa boate lá no Leblon. Então, tivemos assim alguns atletas muito bons, né, com a mente blindada. E outros, o Alexandre foi bicampeão mundial, mas o Alexandre era muito nervoso, o Trave muito nervoso, foi bicampeão mundial também. Então, alternavam, né? O Fábio já era aquele cara mais que não. Qualquer desafio para ele, ele topava. Tanto que ver lutar vale tudo, né? Não são muitos atletas nossos, né, do jiu-jitsu. Hoje em dia não tem muito mais. Mas na época, quem queria se jogar no Vale Tudo? Quase Ah, é. ninguém. O pessoal da família Grace, e olhe lá, não tinha ninguém que queria fazer Vale Tudo, né? E algum pessoal do Cássio, né? O Murilinho, o Murilo Bustamante e tal, o Valide, porque esses caras vinham da escola do Cássio, né? Que tinha sido o maior expoente de Vale Tudo da família, porque o Cássio ascendeu ao Hélio, né? Como campeão da família. E o Cássio, para o pessoal ter uma ideia aí, mesmo o pessoal mais velho, o Cássio, com 17 anos, lutava vale tudo. O Cássio tinha 72 quilos, 74 Loucura, quilos. né? Nossa. Pô, lutou 20 vale tudos. E o nome não é MMA, era vale É. tudo, né? Era cabeçada, era sem luva, entendeu? Eu cheguei a ter uma equipezinha lá em Atlanta, né, no começo, na América, o pessoal pensa que é tudo moleza, que não tinha campeonato, então eu tinha que pegar os meus atletas lá, faixa roxa e tudo, e preparar para botar no Vale Tudo. Então eu tinha uma equipe porque eu era forasteiro, chegando em Atlanta, uma cidade super tradicional, pô, para abrir uma academia de jiu-jitsu, entendeu? O pessoal lá de Atlanta, do estado, né, super conservador, pô, eu chegando ali brasileiro, então, pô, os desafios surgiam, né? Os caras iam lá para a academia e falavam, ah, vai ter isso, vai ter aquilo. Pô, os teus caras aí são frouxos, vão entrar, não vão entrar. O cara nem me cumprimentava, eu dava a mão, o cara virava a cara. Como é que é seu nome mesmo? Ah, esse cara tá dando aula de quê? Ah, isso aí é sempre que a gente já conhece, já sabe esse jiu-jitsu. Só que não sabiam do refino, né? Da nossa arte, né? E das ferramentas que a gente tem, né? Aham. Para moldar o cara para um vale tudo. Porque quantos atletas nossos aí vieram a ser campeões de MMA aí? Pô, o próprio Royce, né? Magrinho, né? É. Pô, ganhou o Ultimate Fight no começo, né? Vários atletas aí que vieram do jiu-jitsu e que foram fenômeno, né? Então, o É. jiu-jitsu dá essa ferramenta para a gente. Então, é uma coisa que tem que ter mente blindada, porque se não tiver, não passa no teste. É. Como é que você vê hoje em dia, pô, depois de tantos anos, né? Passa um filme na sua cabeça, como você falou, né? Aquele comecinho lá atrás, para ver o que Uhum. a IBJJF também criou nesses anos todos. Como é que Uhum. você vê o cenário do jiu-jitsu hoje em dia, o cenário de tudo, né? Num geral, competitivo? E eu falo que acho que tem, nem sei qual seria um esporte que está em ascensão há muitos anos. Jiu-jitsu, eu acho que não. Bom, depois que começou, desde 91.
mesmo teve momentos que foi um pouquinho devagar, mas está em ascensão desde então. É difícil você achar um esporte que está em ascensão. Ah, Teve esporte que cresce, o bodyboard. Tem uma época que, caramba, no Brasil cresceu, daqui a pouco, caraca, cadê o bodyboard, né? Então, esportes no geral. E o jiu-jitsu está em ascensão e não vejo diminuindo velocidade nesse crescimento, né? E como você vê, então, é muito legal você dar uma análise assim né, dessa história do jiu-jitsu que você presenciou. então, Gustavo, eu nem no meu sonho mais longínquo, entendeu, de antigamente, né? Daquela origem ali, porra, humilde de Copacabana, de tudo, e do jiu-jitsu que era tão pequeno na época, eu imaginava que o jiu-jitsu fosse ter essa dimensão, né? A quem eu acredito esse crescimento? Primeiramente, né, deu um grande impulso para a gente, logicamente, o Ultimate Fight. Não tenha Uhum, dúvida que o Orion Gracie foi um gênio ali naquela jogada de fazer o Ultimate Fight, né? E de colocar o jiu-jitsu contra as outras artes marciais, o que deu uma projeção fenomenal ao jiu-jitsu, né? Pô, quem é aquele cara magrinho que ganha 3 lutas numa noite de gigantes, né? Que o Royce lutou com os gigantes, né? é. O Rickson abriu no Japão também, teve aquela divulgação toda no Japão, o Rickson lutou Pride, aí depois veio Vanderlei Silva, veio Marco Rua, veio o pessoal todo, né? Mas, enfim, e o advento do Carlinhos, da Federação de Jiu-Jitsu, que a gente tem que dar crédito a quem merece. O Uhum, Carlinhos é um visionário, é um gênio. Por quê? Porque ele já começou fazendo a confederação no Rio de Janeiro, do qual eu, Zé Beleza e tal, fizemos parte no começo, né? A gente tinha diretor de evento, né? A confederação era na garagem lá da casa do Carlinhos, né? aham, Então, ir lá se inscrever nos campeonatos. Não tinha brasileiro, ele pô, teve a visão de fazer o brasileiro. Eu organizei com ele o brasileiro e tudo. E aí, o primeiro, né? E aí o negócio foi indo, ele falou: bom, agora a jogada é sair daqui do Tijuca e ir para a América. E aí eu já estava nos Estados Unidos em 94, e a gente tem que dar crédito a gente também, né? Os professores que foram para os Estados Unidos, né? O Renzo foi para Nova York, o Rorion lá para a Califórnia, o Rickson. Eu cheguei aí para a Costa Leste, o Marcos Conan lá foi para Miami, levou a bandeira do Carson, o outro foi para outro lugar, aí veio o pessoal da Nova União, hoje, pô, tem uma galera, pô, forte da Nova União, né, pô, tá como é que é o menino lá do Texas, o Bruno, dois irmãos, o Bruno Bruno, Bastos, Bruno Ricardo, Bruno isso. Bastos, Gustavo Bastos, está você no Arizona, tá uma galera, né? Então, nós, de uma certa maneira, vocês vieram um pouquinho depois de mim, mas de qualquer maneira, nós ajudamos a divulgar. Nós fizemos o jiu-jitsu, que a América é a meca do mundo, né? É, Querendo ou não querendo, é a capital do mundo, é quem manda no mundo inteiro. E hoje em dia, como você fala, para você ter uma ideia, você sabe quantos alunos a gente contabilizamos aqui no Censo Aliança? No mundo inteiro, são 42 mil alunos. Pô. caramba. 42 mil alunos são 4 vezes mais a cidade que eu moro aqui, em Florianópolis, a cidadezinha que eu estou aqui radicado, em Jurerê. Jurerê tem 10 mil. A Aliança tem 42 mil atletas lutando, representando as academias. A Gracie Barra deve ter uns 100 mil, se não tiver mais. É, Nova União, se estabilizarem as academias todas, pô, vai dar cerca de, sei lá, 15, 20, 30 mil, não sei quantos. Mas é gente no mundo inteiro. E o jiu-jitsu continua crescendo. Eu estava conversando com o Carlinhos há um tempo atrás, e a gente atingiu só a ponta do iceberg. é O verdade. negócio é muito. Imagina quando a gente não estiver mais aqui, daqui a 100 anos, quanta gente vai ter praticando jiu-jitsu? Jiu-jitsu continua popular, continua sendo uma ferramenta de inclusão, né? Não tem mais aquele jiu-jitsu só de competição. O Isso. jiu-jitsu é tudo. O pai sabe que botando o jiu-jitsu na vida do filho vai melhorar, né?
porque os estoicos antigos diziam: todo homem tem que saber lutar, saber ler bons livros, né? E ser corajoso. Como é que você vai fazer? Como é que você vai ter a coragem? É através da luta. Então, a coragem é importante para tudo, né? Então, isso aí é muito importante, a gente tirar essa geração de crianças que está totalmente alienada nessa geração woke de homem competir em esporte de mulher, dessas coisas, né? O conservadorismo, né, passou a ser uma coisa, tudo tem que ser, tudo é relativo, entendeu? Não, tudo depende. Não, o cara é homem. Não, mas ele não se sente homem, a gente tem que respeitar. Filho, homem é homem, mulher é mulher, pô. Pelo amor de Deus, pô. Não tem três sexos, tem dois sexos, entendeu? O cara quer ser homossexual, tudo bem, não tem problema nenhum, vai ser homossexual, respeito. Mas só tem dois sexos, pô. Pô, então, e o jiu-jitsu eu acho que é mais conservador e resgata esses valores, porque toda academia boa de jiu-jitsu incute bons valores nas pessoas, né? Um sentimento de amizade, de respeito, de que todo mundo é igual, de que ninguém ali é mais do que o outro, entendeu? Não é porque o cara é mais graduado, ele é respeitado, porém ele é igual aos outros, né? Não tem esse negócio de cor, de raça, entendeu? Pô, Uhum. quanto que a gente, rapaz, criado do jeito que a gente criou, porra, teve racismo. Não teve racismo, pô. O brasileiro é um povo vira-lata, a gente cresce misturado com todo mundo. Esse negócio de racismo, de preconceito, para mim todo mundo é igual. Isso aí. É ou não é? No fim da vida, filho, vai todo mundo para debaixo da terra. É isso mesmo. E galera, a Pode ter gente o tá. dinheiro que for, o que tiver, que Ah, morrer é. é aquilo. E do mesmo jeito que a gente veio sem nada, vai embora sem nada, né? Então Agora, nada, sem nada. é isso mesmo. E galera, a gente chegando agora no final desse bate-papo, só para fechar, eu gostaria de saber, é difícil ter uma resposta, né? Mas qual foram uma das maiores lições que o jiu-jitsu te deu na vida, né? Difícil uma, né? Porque é muita coisa aqui, já ia ser um outro podcast só para falar disso, né? Mas, mas Com o que que certeza. você pensa assim? Olha, o jiu-jitsu para mim foi tudo, né? Porque me tirou assim do ambiente, né? Que eu cresci na década de 70, né? Ainda de uma década anterior à tua, talvez duas gerações antes da tua. E era uma época assim que era ditadura militar, muita droga, né? O Woodstock, né? Aquele negócio, uma apologia da maconha tremenda, né? Das drogas, né? E eu fui criado naquela época, né? Em Copacabana, entendeu? Então, o jiu-jitsu realmente me colocou no caminho certo, né? No caminho pô, de aprender a a não usar drogas, a se portar, a respeitar os outros, a não ser folgado, né? A respeitar os mais velhos, entendeu? Então, o jiu-jitsu eu acho que é uma lição, para mim, foi a coisa mais importante da minha vida. Eu acho que sem o jiu-jitsu talvez eu não estivesse mais nem aqui nesse mundo, porque a gente cresceu num ambiente totalmente conturbado, né? Então, faziam coisas que às vezes, né, podiam te levar, né? Pô, quantas vezes, pô, tomei tiro, várias vezes tomei tiro, graças a Deus nenhum pegou, mas, pô, em confusão de rua, entendeu? Do cara puxar um revólver e mandar bala em cima de você. Então, a partir do jiu-jitsu, né, você aprende a se comportar, né? A ter um e essa amizade, né, que eu sempre fiz questão de cultivar desde a academia lá Jacaré, entendeu? Sempre fui muito amigo dos meus alunos, que são meus melhores amigos. Quem são os teus melhores amigos? São do jiu-jitsu, o que você fez no jiu-jitsu. Os que eu tive amigo assim de fora do jiu-jitsu de rua, nem me lembro. A maioria dos meus amigos vieram do jiu-jitsu. O Dedé é um grande amigo meu. Onde é que conheci o Dedé? No jiu-jitsu. Os meus alunos aí, o Fábio Gugel, o Alexandre, que são meus sócios até hoje, pô, a gente está junto há 40 anos. Somos Isso aqui. sócios sem dinheiro envolvido, mas ninguém nunca brigou com ninguém, entendeu? Porque
o princípio que rege a gente não é o do dinheiro. Dinheiro é importante, claro que é, mas o mais importante é o respeito mútuo, é a amizade, e é você saber que você pode andar de cabeça erguida, né? Isso aí é que é muito importante. Isso que eu admiro nos grandes mestres do jiu-jitsu. Foi o que eu aprendi vendo o João Alberto Barreto, vendo Hélio Gracie, vendo Carson Gracie, vendo Wallace Gracie, Carlos Gracie, entendeu? Então, grandes são os mestres que me precederam, né? Então, no caso, e a geração vai rolando, e depois de mim já vem vocês aí, que é a outra geração, e você já está fazendo outras gerações, e a roda vai girando, e É é isso infinita. mesmo. O jiu-jitsu vai atingir um nível que a gente não vai estar aqui para ver, infelizmente. É isso mesmo. Infelizmente. É. Mestre, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns pela linda jornada, parte disso tudo que está acontecendo aí, né? Tem a sua mão também de estar lá atrás na galera desde o comecinho, comecinho mesmo, né? Então, Uhum, parabéns pela linda jornada e né, eu gosto de trazer a galera aqui para compartilhar mais. A galera quer saber quem é a galera, quem é o cara do momento, quem é o cara que tá uhum. pegando todo mundo, né? E aqui a ideia não é muito essa não, né? É mais mostrar esse outro lado, mostrar da onde a gente veio, né? Para saber até para onde a gente está indo, entender qual é que é hoje em dia é muito fácil muita gente criticar a IBJJF, né? Eu tava, antes de começar a entrevista, eu tava almoçando com, com um conhecido meu, ele tem até um podcast dele, e tava falando de IBJJF, eu falei assim, cara, me diz o seguinte, você abriria o quintal da tua casa para botar 200, 300 malucos para ir lá, que você, a gente vai fazer a pesagem aqui em casa. Meu irmão, vai fechar a rua, vai ser um caos aqui. Você botaria essa galera toda na tua casa? Foi o que o Carlinhos fez. O cara É, abria a porta da casa dele pra uma loucura do cacete, né? E foi ele que abraçou a bronca, né? E se ele não tivesse abraçado essa bronca, a gente não tava aqui. foi o grande propulsor realmente do jiu-jitsu, né? Para nós professores, não foi só o Ultimate, mas são Com os certeza. campeonatos. Porque os campeonatos hoje em dia acontecem no mundo todo. Tem o Phoenix Open, tem o Atlanta Open, tem o Los Angeles Open, San Diego. Então, o jiu-jitsu se proliferou de uma forma, e todo mundo faz jiu-jitsu, é um esporte da moda, né? Pô, Uhum. pessoal aí, atores, né? Johnny Depp e vários outros atores aí passaram a fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma coisa democrática, todo mundo pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Antigamente quase não tinha mulher no jiu-jitsu, hoje em dia quantas É. mulheres aí? Você vai ver os campeonatos de mulheres. O Master desse ano teve 11 mil atletas, mais de 11 mil atletas. 11 mil atletas Master, de 30 para cima. Olha um negócio desse, extraordinário. É. Sabe quantos atletas tinham nos campeonatos da minha época? É. Se tiver, era muito. Hoje em dia, só de baixo tem 11, 12 mil. Um mundial de adulto tem 3, 4 mil, um europeu, um brasileiro tem 7 mil atletas. Então é isso aí. A gente faz parte, né? A gente fez a casa, né? Então isso aí é que dá aquela satisfação na gente. Obrigado, Isso Gustavo, aí. pela oportunidade. Obrigadão, Gostei demais. mestre. Valeu, Sou galera. seu Tamo fã junto. para você. Deus quiser. Obrigado, brigadão, mestre. Tamo junto, galera. Os